capítulo 4, verso 1. Esse é o mais longo deles. Verso 1 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 18. Alguém lendo para nós, por favor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 16. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7 a 16. Aparecimento
Queridos, ainda lendo a palavra, lendo a palavra. Ainda em 1 Tessalonicenses, voltando, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, começando com o verso 1, indo até o 11, por favor. Sempre a palavra para consolar uns aos outros. As palavras de exortação, nós temos que consolar uns aos outros com essas palavras. Apocalipse, capítulo 20, só 5 versículos, 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15. Por favor, amados. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse é lançado para dentro do lago do fogo. Tem outro texto, mas eu era pequeno e por uma questão de exiguidade de tempo nós vamos omitir. É aí na sequência, no capítulo 21, onde há a descrição, o próprio João lá na ilha de Patmos teve uma visão. E ele viu a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. Nova Jerusalém que descia do céu, a capital dos redimidos. Amados e amadas, eu fiz questão de ler todos esses textos, porque certamente
mesmo que eu tivesse bastante tempo para falar hoje, não é a intenção minha, no meu coração, eu sei que Deus quer ainda, eu acredito que Ele dirige os nossos pensamentos, falar muito e deixar mais que a palavra do Senhor realmente fala. Essa era a intenção da minha alma, da minha mente. Ao ler textos até aparentemente longos, a palavra do Senhor. Queridos, esses textos que nós temos, todos eles apontam para uma realidade, apontam para a necessidade de estarmos todos e todas preparados para quê, amados? Para a vinda do Senhor. Haverá um arrebatamento da igreja de Jesus. A palavra arrebatamento significa rápido ou tomada súbita. Em alguns textos a palavra, não li mais, senão era muito texto bíblico, diz que isso acontecerá no abrir e fechar de quê? De olhos. Outros casos assim já foi a igreja. Não vai haver tempo para nada. Temos inclusive alguns filmes falando sobre isso, né? Eu acho que está na terceira, quarta edição já, aquele filme do arrebatamento da igreja, né? Volta de Cristo. É impressionante como as pessoas correrão para as igrejas daquele dia. E o mais impressionante e mais temeroso ainda é que elas encontrarão as igrejas cheias. Isso significa que essas igrejas, na sua grande maioria, ficaram. Outra coisa tremendamente apavorante é que elas encontrarão os pastores dessas igrejas lá tentando consolar o povo. Isso significa que os pastores também ficaram. E alguns irmãos mais exaltados pulando nos colarinhos dos pastores, dizendo: você não nos ensinou sobre isso, você não falou que seria assim, por isso nós nos responsabilizamos por termos ficado. E os pastores começam a dizer assim: olha, vocês não ouviram falar tanto de seres extraterrestres, vocês não ouviram falar de discos voadores, quem sabe essa coisa realmente aconteceu e essas pessoas na verdade migraram para lá. E aí as pessoas se arremessam contra esses pastores: é mentira, que disco voador, que extraterrestre coisa nenhuma. O Senhor Jesus veio como está na Bíblia e você não ensinou. E elas começam a gritar e muitos desmaiam, arrancar os cabelos, apavoradas, porque tomam consciência de que Jesus já voltou. Vai ser assim naquele dia, meus irmãos. Eu não estou dizendo isso para defender ninguém, mas para falar que a igreja do Senhor vai ser arrebatada e não vai dar tempo para nada, não. Tem gente que está pensando: o Senhor apareceu pelo jeitinho. Não vai dar tempo de você dar nada, não. O tempo é agora. Quem falou de tempo no começo do culto hoje? Alessandra, o tempo é agora. É agora. O tempo da preparação é agora. Nesta noite o Senhor está falando com você. Falou através dos textos bíblicos que o pastor está apontando os objetivos deles serem lidos nesta noite. Todos nós precisamos observar o que Paulo fala nessas palavras, João fala no Apocalipse e outras coisas, mas Joel no capítulo 2 também está falando outra coisa desse
locais estacionados para lugar lá com o Obaia. Ladrão não avisa. Ladrão não avisa. Os textos, esse texto, como o próprio Jesus fala também, que virá como ladrão, ele fala isso. Ele, na verdade, não está comparando Jesus a um ladrão, nem a atitude de Jesus com a atitude dos ladrões, mas está dizendo que a vida do Senhor será assim, em momentos inesperados, de forma que as pessoas não percebam nada. Aí você pode falar, mas há tanto tempo eu ouço pastores pregando sobre isso, né? Esse mesmo aí já falou sobre isso outras vezes, de outra forma, eu acompanhei. Tantos anos eu ouço, que eu era menino, eu já ouvia pregar sobre isso, falar sobre isso, levantamento de igreja. Eu já estou velho, meus cabelos já emagreceram, estou cansado, e não aconteceu nada ainda, né? A Bíblia fala isso, muitos vão dizer assim, desde os tempos antigos as coisas estão como estão, não muda nada. Onde está o dia da sua vida? E começarão a viver absolutamente de acordo com os desejos dos seus corações. E o Senhor virá no momento em que eles não esperarem, momentos em que eles não estão preparados para isso. Então eu quero crer, meus amados irmãos, que Deus não está querendo exortar a igreja de Lídia esta noite para que realmente a igreja tenha medo, mas para que a igreja esteja preparada, consciente de que o Senhor Jesus vai voltar mesmo. E eu diria que Ele está muito mais próximo de voltar do que quem sabe possamos imaginar. Todos os acontecimentos que nós vemos no mundo presenciar e nós também presenciamos evidenciam que o Senhor Jesus está prestes a retornar para arrebatar a sua igreja. Ele não precisou dar, mas ele disse, deu dicas. E essas dicas que ele deu, nós estamos presenciando. Elas estão sinalizando a sua volta para arrebatar a igreja, para buscar a sua amada igreja. Então, amados irmãos, é importante que eu e você, todos nós, estejamos preparados para esse encontro com o Senhor. Uma coisa interessante que os textos bíblicos dizem é que o Senhor Jesus, nessa vida para arrebatar a igreja, não vai tocar no chão. Não sei se você percebeu. Não vai tocar no chão. O texto chega a dizer que nós subiremos entre nuvens. Olha aí, queridos. Parece que vai ficar bem longe da terra, inclusive. Subiremos entre nuvens ao encontro do Senhor dos ares, pelo poder e a presciência de Deus, a soberania de Deus, a graça do Senhor. Haverá como se fosse uma sucção. Os céus serão sugados entre as nuvens e irão ao encontro do Senhor dos ares. E conclui o texto: e assim estaremos por alguns dias. Conseguiu olhar esse texto? Esse conclui assim: e assim estaremos por alguns tempo. Assim diz o texto. Estaremos para sempre com o Senhor. Isso tem chamado a atenção, meus irmãos. Uma outra coisa, eu não posso ir, porque eu disse, eu não tenho não é intenção mesmo fazer uma outra pregação, não. Por isso eu li bastante texto novo. Mas não posso deixar de dizer a vocês que me chama muita atenção também o texto aí do julgamento do Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse. Não sei se você já havia percebido isso, que na verdade o Apocalipse faz menção a dois livros naquele dia. Ele faz menção a livros e faz menção a o livro. O que seriam esses livros? Qual a diferença entre os livros e o livro? Os livros são os muitos livros que contam cada um deles a história de uma pessoa. Esses livros serão abertos naquele momento. E o livro, chamado o livro da vida, é o livro onde estão
Então, uma vez abertos os livros, olhamos aqueles livros altos, a pessoa do julgamento processado, de acordo com os atos dessas pessoas, que naqueles livros há que averiguar se o nome dessa pessoa consta no livro da vida, ela está salva. Se o nome, o texto diz: se alguém não foi achado inscrito, você lembra o texto? E se alguém não foi achado inscrito, não é nem escrito, é inscrito aonde? No livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Essa é o que? A segunda morte. Mas se alguém não foi achado, não for achado inscrito no livro da vida, será lançado para dentro do lago de fogo. O texto menciona também aí a preparação do mundo para a vida do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade, não sei se vocês lembram, o texto foi lido, um texto desse. Esse homem da iniquidade é o que chamamos de anticristo, meus irmãos. Vai operar poder, operar sinais, maravilhas, tudo que o texto diz, operar grandes sinais e prodígios entre o povo. Vai chegar, ele vai contra tudo aquilo que se chama culto, tudo aquilo que fala de Deus, que se cultua, e vai tentar tomar um lugar como se fosse ele, o próprio Cristo, e reivindicar a adoração do povo. Fiquemos alerta, porque o mundo está sendo preparado para a presença desse anticristo. Dá uma olhada no mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, como está o mundo, meus irmãos. Você vai concluir comigo que o mundo está sendo preparado para o anticristo. Para o anticristo. E aí, meus amados irmãos, é preciso que eu e você estejamos realmente preparados. Porque estamos nessa hora, eu sou crente. Na hora que o Senhor vier, eu vou. Olha, cuidado. Não é bem assim. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou livre, contribuo, né? Eu participo do ministério e tal. Cuidado. O importante é estarmos realmente preparados. E Deus sabe quando estamos realmente preparados. Ou se estamos realmente preparados. Ele vê os nossos corações. Ele sabe quem realmente somos e como estamos. Então, é importante que estejamos preparados, meus irmãos. Eu estava vendo aquela tragédia lá em Minas, numa cidade, acho que é Mariana, não? Cidade. E fiquei pensando nisso, muita gente pegaram dormindo, bebendo dormindo. Será que elas tiveram tempo de se ajoelhar para a oração, pedindo perdão pelos seus pecados? Quem sabe dormiu depois de brigar com alguém, dormiu mal, acordou mal. Ou seja, não acordou mal. Não acordou mais. Será que elas estão pensando o que ia acontecer naquela noite de histórias? A conclusão que eu chego é que não. Estavam cheios de projetos, sonhos, muitas pessoas lá estavam sonhando, chorando, vendo só o sinal da cidade. Tu vês todos os sinais em suas casas. Pessoas, outras estão desaparecidas. Eu creio que um número muito maior do que estão imaginando estão desaparecidos e talvez nunca vão aparecer todos aqueles corpos. Nunca encontrarão todos aqueles corpos. Os bombeiros estão trabalhando lá dia e noite, mas os próprios bombeiros já estão descartando a possibilidade de encontrar algumas pessoas com vidas naqueles corpos todos. Não há mais chance de encontrar alguém vivo lá. Sabe, esperam já trabalham por busca de corpos, somente corpos esperando corpos. É claro que sempre há aquela esperança de que alguém possa estar vivo, né? Mas eles trabalham na busca de corpos. A pergunta é: estavam todas as pessoas realmente preparadas para essa coisa terrível? Uma coisa que eu tenho certeza, outra
eram os livros que se ficavam, há mais de 2000 anos, né? Se ele não vier, nós iremos, como Paulo foi, né? Paulo foi, nós iremos, haverá um encontro com Deus. O pastor Josué, em nome de Jesus, quer que você, irmão, você, irmã, saia daqui nesta noite pensando: haverá um encontro com Deus. Eu estou caminhando para lá. Hoje falta um dia a menos do que ontem. Amanhã faltará um dia a menos do que hoje. O ano que vem faltará um ano a menos. Terei um ano a menos. Cada dia que passa, eu mais me aproximo do dia desse encontro. Isso é fatalidade? Não sei, não é fatalismo não, mas é real. Não é verdade? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu costumo dizer, amado, que quando uma criança nasce, e nós contamos a idade dela em termos progressivos, não é? Não é assim que nós contamos? Nasceu agora, nós contamos 1, 2, na verdade, quando nós nascemos, já começa a nossa contagem regressiva, amados irmãos. Do dia que nascemos, já começa a nossa caminhada para a morte para o encontro com o Senhor. É uma contagem regressiva. Quanto mais anos vivemos, mais próximos do Senhor, mais próximos daquele dia, nós ficamos. Então é preciso que estejamos todos preparados. Vamos deixar para correr para as igrejas, para culpar os pastores que ficaram, não, né? E nem aceitar o Senhor Jesus pela dor, pela perseguição, porque no Apocalipse deixa claro isso aí para a gente. Claro não, deixa as margens para entendimento assim, de que haverão pessoas que serão salvas pela dor, através da perseguição, né? E que aquelas pessoas que não aceitarem o número, a marca da besta nas suas mãos, nas suas testas, nas suas frontes, né? Elas serão mortas. Esse filme que eu estou dizendo mostra isso, mostra um pastor, pregador da palavra, que ficou. E é claro que o filme é feito nos Estados Unidos, o filme ele mostra as coisas, os policiais são o pessoal, gente do FBI, né, da Interpol, o pessoal procurando, os carros todos policiais procurando aquelas pessoas. E o homem se vê no meio do mato lá e os carros da polícia atrás, encontra o outro. E pede para ele negar Jesus, aceitar o sinal da besta. Que eles mostram lá um sinal qualquer do governo, sabe? Alguma marca do governo. Quem garante que não vai ser assim? Quem garante isso? A presidente Dilma já pensou no tal de Chile aí. Então o cara que espera que vai conhecer Chile aí, né? Não sei, pode ser, né? Então, amados irmãos, quando esse homem é encontrado, está no filme, quando esse homem é encontrado, ele não aceita negar o sinal da besta e negar a Jesus, não aceita. Aí o filme pula para outro trecho, outro acontecimento, o filme é assim, né? Outras cenas, e aí volta na cena do homem grosso, apressado, precisando mais de ser um buraco de bala no meio da testa. E aí a pergunta é: não queira entrar no reino de Deus assim, morto por sofrimento. Mas agora, queridos, essa é a palavra do pastor Josué para vocês essa noite. Eu creio que é a palavra de Deus. Agora, o tempo é o tempo que se cultiva hoje. O lugar é aqui, o momento é agora. Sabe? Não está preparados agora, não esperar nada, não. Está preparados agora. Fico pensando nesse convivente que fica brigando por tantas coisas boas, né? Perdendo tempo por tantas coisas idiotas. E nos esquecemos que nós precisamos estar preparados como os filhos e as filhas de Deus. E haverá um encontro com Ele. Nós temos que estar preparados para isso. Há um texto que fala de amor. Esses falando de volta de Cristo falam de amor. Vocês devem amar, continuar com essa prática do amor, do exercício do
E aí, obviamente, aquele dia vai nos pegar despreparados ou despreparados. Sabe? E Deus não quer isso nem de mim para comigo e nem com você. Só de pensar nisso, eu me arrepio. Né? E assim, o texto diz aí em Tessalonicenses: soada a voz de quem? Do arcanjo. Nós falamos de arcanjo, né? E obviamente esse arcanjo é Gabriel. É aquele que assiste diretamente. Eu ouvi diretamente agora. Ele assiste diretamente. Não é assim de Miguel. Gabriel assiste diretamente diante do trono de Deus. Deus vai dizer para ele: e agora? Soava a voz do arcanjo, trombeta soará. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Sabe? Mas o tempo da preparação está aqui, meus irmãos. Então nos apeguemos a eles. Sabe? Não vamos deixar para ser como aquela pessoa que está morrendo afogada, que gruda no palito de fósforo que está boiando na superfície da água, como se pensando que ela canoa. Depois não tem mais salvação. Vamos mudar agora em Jesus Cristo. Agora, nesse momento, vamos chegar na nossa casa hoje, vamos orar, vamos concentrar a nossa vida com Deus, vamos caminhar com o Senhor e no Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. De jeito nenhum. Vamos estar prontos, vamos estar preparados. Olhemos para dentro da nossa vida, para fazer a nossa vida. Deus nos livre. Estão sim. Como é que vamos tratar essa questão? Como é que vamos tratar essa situação? A igreja, como é que está a igreja? Como é que nós estamos com a vida da igreja? Como é que está a nossa vida com Deus? Vamos nos questionar, esse auto-questionamento. Se perceber como algum Senhor, por sua graça, misericórdia, ajuda-me a viver preparado. Sabe? O grande missionário, está em Brotas, diz assim: eu vivo todos os dias da minha vida como se fosse o último dia. Amém? Quem está preparado para ir no Senhor diz assim: todos os dias como se fosse o último. Tudo agradeço a Deus que vocês devem buscar para mim. Pastor, eu não sei. O que fez sobre o filho determina o meu presente. Sim. É por isso que as pessoas vivem esse presente loucamente. Por quê? Umas não têm esperança em relação ao futuro. Outras descreem de tudo isso que nós pregamos aqui. Então elas olham para a lei e não veem absolutamente nada. Então suas vidas são fúteis, medíocres, vazias. Né? Há um texto que diz para nós: sejamos como os outros que não têm esperança. Por isso a palavra consolada nos somos com essas palavras de esperança. Porque quando eu tenho esperança no meu futuro, no meu além, como é que vai ser no meu além? Eu tenho uma vida agora, no meu presente, completamente diferente, consolada, confortada, cheia de graça, de gozo, de alegria e, sobretudo, cheia de paz. Deus seja a palavra escolha. Eu não sei responder essa pergunta, eu não sei. Aí a minha vida presente, eu preciso. E é por isso que a maioria das vidas das pessoas, você vê aí ou não tem sentido, porque elas não sabem para onde estão indo, não sabem o que elas esperam. Mas você sabe, eu sei, nós sabemos, aleluia. Vamos cultivar isso, vamos guardar isso nos nossos corações. Deus ajude. Deus abençoe. Eu peço desculpas pelo atropelamento. Eu já falo que vou atropelar, mas hoje eu atropelei mais ainda, porque o tempo exíguo. Já falar alguma coisa rápido aí, eu penso muito mais rápido do que falo, e complica, atropela as minhas palavras. Mas espero que você tenha entendido que o Senhor Jesus quer que você esteja preparado. E esse encontro é inevitável. Não depende da vontade do homem, não depende da vontade de ninguém. Única e exclusivamente está nas mãos do Senhor.
está pré-determinado. Haverá, Senhor. Haverá. Como os profetas predisseram o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus aconteceu, né? Jesus saiu quando ele teve que voltar. Ele vai voltar disso. Deus tem misericórdia de nós, pessoas. Que não esperemos a volta de Jesus com medo, mas com alegria. Com alegria, Senhor Jesus. Minha vida está nas suas mãos. Que voltares, eu irei contigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos. Eu posso que as pessoas oram. Então você vai ficar perto do irmão, perto do irmão, e você vai orar com ele, né? Pode orar em voz alta mesmo, não fique preocupado, não, né? Eu sei que tem gente que é, pastor, mas eu não consigo orar alto se alguém estiver orando alto, porque não tem problema, então ora baixo, mas ora. Mas aí, o ideal é que você esteja orando alto sim, um clamor. Clamor é isso. Clamor é grito em voz alta. Clamor é isso. O pedido de socorro é o pedido de socorro. Se alguém está perdido no meio do lado, ele está dentro do posto, vai gritar: socorro! Vai gritar toda a força do pulmão para que alguém possa escutar. Né? Então nós vamos clamar a nossa vida. Pode começar a orar em nome de Jesus. O grande amor de Deus, nosso Pai, aquele que por sua graça e misericórdia nos salva dos tormentos reservados para
convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e no dia eterno. Amém, Senhor.